Glória a Deus. Você quer que ponha água para você aqui? Você quer abrir agora? Glória a Deus. Você vai descer, vai ficar. O que é aqui? Minha voz que é muito grave? Glória a Deus. Bom estar com vocês. Aleluia. Eu tenho a missão de trazer duas palavras. Só tirar. Primeiro você coloca do Cris, por favor. Não, já tem outra coisa. Um dos preletores seria o pastor Cristiano Batista, da Igreja Mover de Patinga. Mas ele não pôde estar aqui. Vou contar qual é o contexto. Cristiano e Tamara fizeram um voto com Deus, que se quando eles engravidarem a primeira vez, viesse gêmeos, eles iam adotar outra criança. E no ultrassom, isso há quase 10 anos atrás, 9 anos atrás, a idade da Esther, eles viram que eram duas menininhas, que é a Esther e a Vitória. Então, eles falaram, agora a gente vai ter que cumprir o nosso propósito, né? E aí, exatamente esses dias, saiu a adoção do Caleb. Então, o processo, menininho, 4 anos, saiu exatamente agora. Então, eles estão nos primeiros dias de receber o Caleb e não puderam estar aqui, mas mando um abraço para vocês. Eu estava conversando com ele, passei 55 minutos essa semana falando com ele, e ele estava falando que quem está bravo agora é a Esther e a Vitória. Não porque não esteja curtindo o irmão, estão amando a ideia de ter um irmão, mas porque agora todo mundo está presenteando só o Caleb. Imagina a igreja inteira dando presente para o menininho, né? Aí elas falam, não, isso aí vai passar e tal, enfim. Mas eles receberam agora esse presente, então por isso ele não está aqui. Mas ele mandou a palavra. Não sou o pastor Cristiano não, tá? Mas são meio parecido assim, imagina eu meio ruivo, um pouquinho mais alto. Mas o tema da mensagem dele é identidade é caráter. Fala para a pessoa que está do teu lado, identidade é caráter. Atos capítulo 1, versículo 8, abre aí, na ARA ou na corrigida, revista em alguma coisa, se tiver aí. A CF, pode ser a CF. Atos capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Igreja Invictus, vocês vão receber, já estão recebendo poder. Vocês já estão recebendo aqui, a palavra poder do grego é dínamos, dunamis. É a dinâmica, é a dinamite que explode nesse poder do Senhor. Então vocês vão receber uma dinâmica de multiplicação. Vocês vão receber uma dinâmica de algo que Deus já está fazendo no meio de vocês. Mas tem um propósito, ser testemunha. Amém ou não? A testemunha, ela não pode falar daquilo que ela não viveu, sim ou não? A testemunha tem que ser ocular. A testemunha tem que ter visto aquilo. Então vocês vão viver altas aventuras com o Senhor. Vocês vão viver altas experiências com o Senhor, para ser testemunha, falar, eu provei e vi do mais doce amor. Amém? Eu provei e vi. Nesse texto fala que vocês vão receber essa dinâmica para ser testemunha, e aí ele fala de esferas aqui, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que ele está falando aqui é que Jerusalém era os judeus, Judéia um pouco mais, Samaria já era meio misturado, e quando veio os confins da terra já eram os gentios. Era outra aplicação doutrinária. Aquilo que era para o judeu, circuncisão, festas bíblicas e parará, agora não mais para os gentios, era outra doutrina ali, outra aplicação doutrinária. Mas o mesmo princípio. Porque, meu irmão, identidade não é peculiaridade.
Identidade não é o som, né, as músicas que vocês tocam, o louvor que vocês tocam, né, a ambientação, se é parede escura, se é parede clara, se é, né, parede vinho agora, né, se é a ambientação, se não são as influências e nem o lifestyle. Isso tudo são peculiaridades de cada um. Mas identidade é caráter. Fala para a pessoa que está do teu lado, identidade é caráter. Meu irmão, identidade são os princípios que Deus colocou na sua vida e que você vai ser fiel aos seus princípios. Amém ou não? Identidade é caráter. Identidade é andar nos princípios que Deus te deu. Identidade é o quanto Cristo é gerado em cada um de vocês. Identidade é individual, é do indivíduo. Amém ou não? Mas é Cristo gerado em cada um de nós. Pastor Cristiano, conversando comigo essa semana, ele me falou uma coisa que eu até anotei. Ele falou o seguinte: a igreja é uma mesa universal. Fala para a pessoa que está ao teu lado, a igreja é uma mesa universal. Ali na mesa do Senhor, Jesus chamou os seus discípulos, mas mal sabiam eles que eles iam ser espalhados. Mal sabiam eles que eles iam alcançar muitos povos, sim ou não? Porque a igreja é uma mesa universal. Ele esteve com os discípulos à mesa, ele esteve, por exemplo, com Zaqueu à mesa. Quem era Zaqueu? Ele esteve com Zaqueu à mesa, ele esteve com Marta, Maria e Lázaro à mesa, sim ou não? A mesa a igreja é uma mesa universal. Ele quer de toda tribo, língua, raça, povos e nações. Ele quer representantes na mesa do Senhor. Amém? Mas eu fecho aqui falando que identidade é caráter. É o quanto Cristo está gerado em você. Você vai ter várias peculiaridades. Uns gostam mais de um som, outros gostam mais de outro. Uns gostam de vestir desse jeito, outros gostam de vestir do outro. Mas o quanto Cristo é gerado em você. O quanto você é fiel aos princípios que Ele tem colocado. Isso vai determinar a sua identidade. Porque a identidade vem do céu e parte da pessoa de Cristo. Identidade vem do céu e parte da pessoa de Cristo Jesus. O quanto que Cristo tem achado espaço dentro de você. O quanto que Cristo tem... eu estava ministrando a Simples, né? E aí eu estava falando o seguinte: qual é a motivação de servir? Qual é a motivação de servir, seja o que for, tocar, pregar, ficar na porta, limpar, qual é a motivação? Sabe qual é a motivação? Transbordar. Deus coloca em você um amor, e você transborda através desse serviço. Deus coloca em você uma santidade, e você transborda através dos seus princípios. A motivação é transbordar de alegria, transbordar de gratidão, transbordar daquilo que Deus está fazendo na sua vida, transbordar através de servir. Essa é a minha verdadeira motivação. Amém ou não? Mas identidade parte de Cristo. Identidade é o caráter de Cristo gerado em vocês. Amém ou não? Glória a Deus. Recebe aí, pastor Cristiano. Glória a Deus. Receba o mover do Senhor em nome de Jesus. Amém ou não? Como é que você fecha? Quer que eu cante para vocês entenderem que mudou a pregação? Não? Melhor não, né? Vocês viram que eu tentei tocar a bateria e deixar até desligada, que é para não correr o risco. Deixar desligado. Agora sim. Agora, pastor Hélio. O tema dessa mensagem é identidade e paternidade. Identidade e paternidade. 1 Coríntios 4,15. 1 Coríntios 4,15, ainda na ACF ou na ARA. 1 Coríntios 4,15 diz o seguinte. Paulo falando aos Coríntios. Porque ainda que tivesseis milhares ou 10.000 tutores, na minha tradução aqui, preceptores, no original aios, em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais,
Pois eu, Paulo falando, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Sabe o que ele está falando aqui, meu irmão? Ainda que vocês tenham muitos tutores, ainda que vocês tenham muitos mestres, em outra tradução, ainda que vocês tenham muitos cargos, tem muita gente atrás de cargo, todavia tem poucos pais. Isso me revela, meu irmão, uma crise de paternidade. Uma crise de bons exemplos dos pais. Infelizmente, todos nós somos falhos, amém ou não? Mas nossos pais falham. E pela contemplação daquilo, por aquilo que a gente viu e viveu, a gente tende a repetir os mesmos erros. Mas Deus está levantando uma geração de pais que vão gerar pelo Evangelho em Cristo Jesus. Eu quero que você que é homem, pai, fique em pé no seu lugar agora. Vanderlei, dá um passo para frente. Isso. Porque ele já estava em pé. Amém ou não? Pais, nós precisamos de homens de caráter. Presta atenção aqui. Nós precisamos de homens que não vão deixar as suas esposas. Nós precisamos de homens de caráter, de santidade, que vão mostrar para os filhos o que é ser um homem, um sacerdote, o que é ser um bom exemplo, que as próximas gerações sejam curadas através de nós. Amém ou não? Amém ou não? Você aceita esse desafio? Existe uma crise de paternidade e ela precisa ser quebrada a partir de nós. Os nossos filhos estão olhando, os nossos filhos estão contemplando e eles precisam contemplar melhores exemplos. Amém ou não? Existe uma crise de paternidade, mas ela vai terminar em nome de Jesus. Pode se assentar. Nós vamos gerar os nossos filhos, novos pais, nas nossas filhas, o bom exemplo. Estava preparando essa palavra e eu me lembrei de Moisés e Josué. Josué, filho de Num, né? Não fala muito especificamente sobre Num ali, né? Mas Josué sucedeu Moisés. E o que é interessante é que ali em Josué capítulo 1, Deus fala para Josué o seguinte: assim como eu fui com ele, Moisés, eu serei com você. E sabe o que ele estava falando? Ele não estava falando de conquista, ele não estava falando de pragas, ele não estava falando de números, olha quantas pessoas eu estou levando você. Ele não estava falando de coisas terrenas, ele estava falando de intimidade. Assim como eu tinha intimidade com Moisés, a palavra de Deus diz que Moisés falava face a face com o Senhor. Assim como eu fui amigo de Moisés, assim como ele falava comigo face a face, vai ser com você também, Josué. Só que cada um na sua identidade. Para tirar o povo do Egito, Deus precisava de um estadista. Deus precisava de um cara que entendia a cultura do Egito. Quem está entendendo? Então ele foi Moisés. Agora, para entrar na terra prometida, ele precisava de um guerreiro. Ele precisava de um estrategista. Ele precisava de um cara que ia ter visão de guerra. E assim foi Josué. Amém ou não? Mas a intimidade, a capacidade de ouvir a Deus, a capacidade de entender os caminhos do Senhor, esse era o mesmo. Amém ou não? Amém ou não? E eu estou liberando sobre essa casa, essa capacidade de ouvir ao Senhor, essa capacidade de, dentro da identidade de vocês, dentro daquilo que Deus tem para vocês, vocês fluírem nessa intimidade. Nessa intimidade. Sabe, meu irmão, o judeu tem sua identidade muito bem firmada. Pastor que pregou aqui, o primeiro que pregou, o pastor Israel, ele falou ali da figueira e da videira, né? Meu irmão, a identidade de Israel, ela tem símbolos, e são 3 árvores, 2 ele já falou,
Espírito Santo cagueta, né? Já caguetou para ele, né? A figueira, que representa a palavra, como ele falou, e a videira, que representa o vinho, a alegria, né? E qual era a terceira árvore? Vamos ver? Oliveira. A oliveira, a oliva, o azeite, o óleo da unção. Amém ou não? Então, meu irmão, isso está firmado na identidade de Israel. Amém ou não? Preste atenção nessa tríade do judeu. O judeu conhece a Deus, sabe quem ele é, e ele sabe o que Deus espera dele. Eu vou repetir. O judeu conhece a Deus. Por quê? Porque Deus veio se revelando. A Abraão ele se revelou como Yahvé Jireh, o Deus da provisão. Por exemplo, só estou dando exemplo, Gideão, ele se revelou como Yahvé Sabaoth, o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos. E Deus veio se revelando, e chega em Jesus, e ele se revela como Abba, Pai, como Pai. Amém ou não? Então o judeu conhece o seu Deus. O judeu sabe que foi Deus que os tirou com mão forte do Egito. Quem é que manda 10 pragas assim e abre o mar vermelho? Ele conhece a Deus. Só que ele sabe quem ele é. Ele é o povo escolhido. Ele é o povo gerado. Você precisa saber quem é o seu Deus. Você precisa saber quem você é. Pergunta para a pessoa que está do teu lado. Quem você é? Quem você é? Isso fala de identidade. Quem você é? Deixa eu te falar uma coisa. Quem você é está escondido em Jesus. Quem você é já está aí dentro de você, mas você descobre ao encontrá-lo. Ao encontrar ao Senhor, você descobre quem você é. Mas o judeu ele tem muito bem claro o que Deus espera dele. Ele foi escolhido como uma nação para discipular as outras nações. Ele foi escolhido como aquele que vai dar o exemplo de nação santa. Assim como foi falado, propriedade, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor. E assim somos nós também. Conhecer a Deus, saber quem você é nele e saber o que Deus espera de você. Agora sim eu cheguei onde eu queria chegar. Eu quero liberar sobre a Invictus e sobre o casal de pastores Daniel, capítulo 11, versículo 32, a parte B do versículo. Daniel 11, 32, a parte B do versículo. Só para você entender, o contexto aqui é escatológico. Daniel está falando dos últimos tempos. Deus está falando da nação do norte, nação do sul, que vai se levantar. É um contexto totalmente louco que vai acontecer. Mas Daniel capítulo 11, versículo 32, diz assim, a parte B. Vou ler a parte A só para a gente não ficar. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Então quem quebra a aliança vai se perverter. Agora para vocês, igreja Invictus. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte. Nessa tradução, era essa tradução que eu queria, obrigado. Se tornará forte e fará proezas. Eu libero sobre a igreja Invictus. O povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proezas. Preste atenção, você esquecer tudo que eu falei. Só não esquece do conhecer, se tornar e realizar proezas. Fala para a pessoa que está do teu lado. Conhecer, se tornar e realizar proezas. Meu irmão, essa semana eu trabalhei com o George lá em Uberlândia. E aí, todo mundo, vocês sabem que ele trabalha com ar-condicionado. E ele foi montar lá em Uberlândia uma câmara fria, uma câmara frigorífica. Uma câmara fria. 2, na verdade. E me chamou para trabalhar com ele. Logo eu. E aí, meu irmão,
Foi chegando as peças lá, umas peças grandes, de isopor por dentro, veio lá de Joinville, e veio tudo molhado. Então aquilo que era para pesar, sei lá, 10 quilos, veio pesando 60 quilos. Entendeu? Tipo, muito pesado. E aí o George falou, não, eu vou montar esse negócio aí e tal, e me levou junto. E aí começou a montar lá, fez as canaletas e tal, e eu só olhando. E eu falei, não é possível, eu acho que o Geraldo e a dona Carmelita deram muito Lego para esse menino brincar. Porque ele ia montando assim, ele acha que é Lego, não é possível, cara, umas portas grandonas assim, cara. E eu falei, não, cara, ele montou muito Lego, não é possível. E aí foi montando, e eu só olhando, e aí Deus falou, aprende, só olha e aprende. E aí chegou a hora de montar o teto lá, e tava tudo podre o negócio, e aí eu falei, quero só ver como é que ele vai sair disso, né? E eu só trabalhando, e aí ele ligou lá pro chefão lá e tal, não sei o que, e falou, ó, seguinte, isso aqui não dá para eu dar a minha garantia, assim, a primeira vez que ele estava fazendo o serviço, tá? Mas não dá para dar a minha garantia, e parará e tal, manda peça nova aí pra gente. Aí eu falei, quero só ver como é que vai sair disso, e eu só olhando, e aprendendo, né, Resumindo a história, ele conseguiu peça nova, ao invés de vir lá de Joinville, veio de Ribeirão Preto, né, em tempo recorde, e a gente foi montando o trem, o Lego de gente grande, né? E foi montando. E Deus só falando comigo, só olha e aprende, eu tá, e tal, não sei o quê. Aí, a parte mais legal da coisa é calafetar o negócio. Mais legal é a parte de calafetar. Aí, na segunda vez que ele foi, levou um ajudante, seu Geraldo. Falei, pronto, outro para mandar em mim. Né, meu? Mas aí o que aconteceu? Calafetar é você pegar a coisa, e cada frestinha assim você passar o PU, poliometano, né? Que é a evolução do silicone. Meu irmão, é um negócio pegajoso, que você vai mexendo assim, e vai te sujando, e vai fazendo negócio, e para quem que serviu, para quem que sobrou? Para quem? Quem era a orelha da história ali? Eu. Chegou na quarta-feira à noite, deu meia-noite, o cara estava lá ainda. Eu falei, meu Deus do céu, terminando o jogo do Mengão, né, meu? Terminando o jogo do Mengão, ele estava lá ainda. Aí eu falei, pastor, você vai ter que vir amanhã terminar. E eu nunca fiz o trem. Mano, pois fui eu lá na quinta-feira, todos os outros caras tirando sarro de mim, porque sobrou pra mim, né, meu? E eu fui lá com o PU, nunca tinha mexido com o PU. Meu irmão, desculpa até a palavra que eu vou falar, saí com o PU até na cueca, cara. É sério, tem que jogar fora, de tanto PU que tinha, de tanta coisa, misericórdia. Aí eu trabalhando sozinho, por que não deu pra fazer meia-noite? Porque por ele passava a noite, né? Porque o negócio estava 4 graus. Imagina se alguém consegue trabalhar com 4 graus lá dentro, mesmo branquinho do jeito que eu sou, não ia dar, né? Resumindo, fui lá eu na quinta e fiz o serviço. Estou lá sozinho, conversando com Deus. Falei, Deus, qual que é o propósito? O que eu estou fazendo aqui? Esse PU cai até na cueca, não é possível, Deus. O que o Senhor tem para mim? Foi quando Deus me deu essa palavra. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Fará proezas. Deus está levando vocês para outros patamares. Deus está ensinando você a montar os Lego de gente grande. Deus está dando a vocês habilidades que vocês não tinham. Em nome de Jesus. O povo que conhece ao seu Deus se tornar forte e fará proezas. Quando a gente viu o negócio montado, 4 graus, dava para ficar menos alguma coisa, montadinho lá, eu falei, mano, eu não acreditei. Não é que o cara fez mesmo? Vocês vão fazer proezas no Senhor. Cadê os homens? Fiquem em pé de novo. Os homens. Eu quero liberar sobre você uma unção. Uma unção de paternidade.
uma unção de prosperidade, uma unção de crescimento. O que Deus está me falando agora é uma unção de discipuladores. Eu estava vendo vocês aqui, esse pequeno grupo, e Deus me falou: olhe cada um deles como capitão de 50, capitão de 100, capitão de 500, como aqueles que vão discipular. E eu libero essa unção sobre a vida de vocês, pais, em nome de Jesus. Está na identidade de vocês essa garra, está na identidade de vocês, como a pastora pregou aqui, essa liberalidade. Mas eu quero liberar esse novo tempo, esse novo patamar, essa nova unção, em nome de Jesus. Senta um pouquinho. Eu estava vendo o que é identidade, né? A gente, todo grupo é a cara do seu líder. E a gente se identifica com aquele que... E aí eu estava olhando, olha que interessante, né? O George mexe com ar-condicionado, né? O Fábio mexe também com construção civil, aí o outro que mexe não sei o quê, o outro, sabe assim... Eu falei, olha que interessante, tudo trabalho com mãos, todo mundo, sabe assim, se unindo e tal, tem os de TI também e tal, mas eu falei, olha que coisa interessante. E aí Deus falou, eu vou levá-los para novos patamares. Aquele que entenda a palavra, sabe, aquele que é mais braçal, agora ele vai treinar a próxima geração. Aquele que lidava ali, né, aquele que era orelha, agora eu estou colocando ele para discipular outros. Vocês estão entendendo ou não? Em nome de Jesus. Isso já está tocando vocês, isso já está tocando os filhos de vocês. Essa unção de paternidade, de crescimento. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Vamos só destrinchar. Conhecer, se tornar e realizar proezas. Dona Carmelita, eu não vou falar para o seu Geraldo não, porque o seu Geraldo ele vai esquecer. A senhora vai lembrar. Conhecer. Conhecer. Se tornar e fazer proezas. Por que, senhora? Porque haverão momentos que ele vai chorar no colo da mamãe. E você vai lembrar ele, conhecer, se tornar e fará proezas. Conhecer, se tornar e fazer proezas. Conhecer, se tornar e fará proezas. Não esquece disso. Lígia, você vai encorajá-lo. Conhecer, se tornar e fazer proezas. Conhecer, se tornar e fazer proezas. Haverão conflitos, haverão lutas, mas conhecer, se tornar e fazer proezas. Isso está sobre vocês, mas isso cai sobre a vida deles também, em nome de Jesus. Deus está levando para conhecer, se tornar e fazer proezas. Agora vamos destrinchar muito rápido, eu já estou terminando também. Ainda tem muita unção aqui. Meu irmão, segundo o dicionário bíblico, conhecer no hebraico é a palavra Yadha, ou Yadá, que quer dizer, presta atenção, conhecer é conhecer de maneira relacional e experimental. Não é só conhecer, é se relacionar e experimentar e experienciar aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Você está entendendo ou não? É mais ou menos o que Jó falou lá no final da vida. O que ele falou? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Agora meus olhos te veem. Esse conhecer aqui é de maneira relacional e experimental. Deus está levando vocês para novos patamares de o conhecer de maneira relacional e experimental para ser testemunha. Entendeu como se fecha? Como conhecer para ser testemunha. Mas ainda que o conhecer, preste atenção, é saber o que fazer ou pensar. Saber o que fazer ou pensar.
Eu conheço o meu Pai. Eu conheço o meu Deus. Eu sei o que Ele faria no meu lugar. E eu sei o que Ele pensaria no meu lugar. Isso fala de sabedoria, isso fala de maturidade. Mas isso fala de um nível novo, de revelação da mentalidade do Senhor. Deus está dando uma nova mentalidade para vocês. Uma nova mentalidade de Senhor de senhores. Uma nova mentalidade de avanço, de comércio. E o judeu, meu irmão, ele só compra de judeu, ele protege a comunidade judaica. E assim como vocês, como a pastora pregou, um só coração, vocês se ajudam, já se ajudam, e Deus está levando vocês para novos patamares, de conhecer de maneira relacional e experimental, e saber o que pensar e o que fazer. Mas se tornar amigo de Deus, se tornar filho, filha, se tornar aquilo que Deus tem para a vida de vocês, se tornar próspero, se tornar rompedor, se tornar aquele instrumento usado por Deus. E por último, fazer proezas. Porque é vocês que vão fazer? Não, é o Senhor. Não foi Moisés que abriu o mar, foi o Senhor. Não foi Josué que derrubou as muralhas, foi o Senhor. Não foi Davi que derrubou o gigante, foi o Senhor. Quem está entendendo? Saber, conhecer o Senhor, seu Deus, saber quem vocês são e saber o que Ele espera de vocês. Conhecer, se tornar e realizar proezas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Unção de multiplicação está vindo sobre essa casa. Unção de sabedoria. Eu termino só falando um pouquinho de 2026. 2026 para o judeu já começou, 5.786. E para resumir bem, é um ano de conexões. Fala conexões. A letra judaica lá é como se fosse o gancho da tenda. É o gancho da tenda que conecta o teto com as paredes ali. Conexões, meu irmão, fala do alargar das tendas. Conexões fala de se conectar com pessoas, com novas unções, com novas realidades. Conexões, meu irmão, se fala, preste atenção, de Deus conectar, presta atenção, pontas soltas aí dentro de você. Algumas coisas aconteceram e parece que ficou pontas soltas, sabe assim? Parece que ficou coisas que você não entendeu, parece que ficou coisas que você não assimilou. E esse ano de conexão é quando tudo vai fazer sentido. É quando as rejeições vão fazer sentido. É quando os conflitos vão fazer sentido. É quando Deus vai te visitar, te curar e conectar partes suas aqui. Eu estava ali adorando ao Senhor e eu via uma pessoa, que eu acho que representa vocês, e eu via partes dela voltando, partes dela, como o vale de ossos secos, sabe assim? Partes dela voltando e se levantando forte. E essa conexão é porque Deus vai alinhavar até os seus maiores dilemas e dramas. Deus está alinhavando para, nesse ano que já começou agora em setembro, é um ano de conexões. Ele vai conectar o sobrenatural com o natural. Ele vai conectar aquilo que está solto dentro de você. Vai voltar a fazer sentido. Você vai falar, agora eu entendi. Vai voltar a fazer sentido. Vai voltar a alegria do entender, conhecer ao Senhor, se tornar e realizar proezas. Em nome de Jesus. Amém? Quem recebe essa palavra?
Identidade é caráter, mas identidade também é curada pela paternidade. Deus está levantando homens neste lugar que vão ser bons exemplos, que vão curar as próximas gerações e que terminou a maldição antes de nós e agora as próximas gerações. Eu visito a iniquidade dos pais, dos filhos até a terceira e quarta geração, mas eu tenho misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Novo referencial em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pai, eu oro por essa igreja. Pai, eu oro pelos homens aqui. Pai, eu oro por esse novo ciclo, novo patamar que essa igreja vai fazer, vai viver, Senhor. Conhecer, se tornar e realizar proezas. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e realizará proezas, Pai. Eu libero isso em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Deus está me lembrando aqui de 3 coisas que vocês já têm. 3 coisas que vocês já têm. Presta atenção. O espírito de profecia. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Vocês têm o espírito profético. Só que o espírito profético ele não pode estar desassociado ou cortado com a palavra. O espírito profético, a palavra. Mas mesmo tendo o espírito profético e a palavra, precisa, sabe do que aí é o diferencial? O amor. O amor. Porque se você tiver o espírito profético, mas profetizar só juízo, só paulada, todo mundo vai fugir de você. Se você tiver também a palavra, a base bíblica tal, mas não tiver o amor que edifica, você põe a perder as outras coisas. E esse casal tem tudo isso. E Deus estava me mostrando, você, Jorge e Lígia, o quanto vocês cresceram, o quanto vocês amadureceram. E eu falei, Senhor, da onde que vem a autoridade sobre a terra? Perguntei para o Senhor, Senhor, da onde que vem a autoridade sobre a terra? E aí Deus me falou isso. Do espírito profético, da palavra, mas do amor. Deus derramou sobre esse casal um amor sobre essa terra, um amor sobre essa terra, um amor sobre os habitantes daqui, que é um amor de pai, que é um amor que gerou essa autoridade. Vocês sabem que a cidade de vocês não é simplesinha não, né? Vocês sabem, né? Vocês sabem que, né, assim, aqui, né, não é o... Mas, todavia, porém, entretanto, essa autoridade veio desse amor por essa terra. E esse amor foi se multiplicando, foi se multiplicando, foi se multiplicando, foi se multiplicando. E o amor, mais a palavra, mais o espírito profético, te trazem até esse momento. O Babi já falou tudo que eu ia falar sobre a identidade de vocês. Amém? E esse é um momento que nós vamos reconhecer uma autoridade que eles já têm. Deus dá autoridade, a igreja só reconhece. Amém? Deus tem levantado pastores para essa terra. Pastores, eu estava vendo os outros pastores aqui, e eu via como que vocês dois chegando assim, sabe, para a linha de frente da trincheira, digamos assim. Ou seja, vocês estão indo para outro patamar, mas vocês não estão sozinhos. Não pensem que vocês estão sozinhos, vão conquistar a cidade sozinhos para o Senhor, nada disso. Mas vocês se achegando, aqueles que já pavimentaram um pouco a estrada, e vocês vão pavimentar para as outras gerações. Mas essa autoridade
ela veio crescendo através do amor, da palavra e do espírito profético. Amém? Por isso, nesse momento, nós vamos ungir o George e a Lígia como pastores. Amém? Com autoridade sobre essa terra. Amém? Eu queria que a liderança da igreja viesse aqui também. Vai ser aqui em cima, aqui embaixo. A liderança da igreja vem aqui, o conselho também. Pode vir, os pais também. Vem cá, Babi. Aqui em cima. Não? Claro, né? Você quer tirar? Tá bom. Pode tirar. Ó. O conselho vem para cá também. Pode subir aqui, conselho. Vem cá, pais, mães, vem cá. Pode subir aqui, vem cá. Pode subir. Se ajoelhem aqui. Essa autoridade veio sobre vocês através do Espírito profético que está sobre vocês. Um pai é aquele que dá proteção, um pai é aquele que dá provisão, mas um pai é aquele que aponta o destino, destrava destino. E nessa noite sobre vocês cai uma unção para destravar destinos. Cai sobre vocês uma unção para levantar pessoas, para identificar. A paternidade é uma unção que vem sobre a vida de líderes, que junta os melhores atributos pessoais. Então o George e a Lígia, eles são hospitaleiros, eles são amorosos, eles são liberais, os melhores atributos pessoais, com a unção do Espírito Santo, os dons que o Espírito Santo derrama e conecta ao destino profético. Esse momento ele foi visto lá atrás, quando Deus colocou sobre vocês um amor por essa terra, e essa terra e esse amor só cresceu. E por isso, em nome de Jesus, pela autoridade que o Senhor nos concede como igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós reconhecemos a unção de pastores sobre a vida de vocês. Nós derramamos esse óleo de paternidade, esse óleo de unção que quebra todo jugo. Nós derramamos sobre vocês esse novo tempo, esse novo ciclo, esse novo patamar. Nós reconhecemos em nome de Jesus Cristo tudo que Deus já estava fazendo sobre vocês. E como servo do Senhor, eu declaro, pastores nessa terra, pastores para Uberaba, para as cidades circunvizinhas, detentores de uma visão que Deus está derramando sobre vocês, de uma identidade de invictos, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro sobre vocês a propriedade de destravar destinos, destravar futuros, destravar unções,
destravar aquilo que Deus vai mostrar para vocês. Deus começa a mostrar para vocês o DNA das pessoas, a natureza das pessoas, mas Deus vai mostrar para vocês também o futuro das pessoas. E vocês vão ter essa certeza no Senhor, em nome de Jesus. Eu os declaro pastores, pastores, como Jesus foi para a sua igreja, pastores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, liberamos o Espírito profético sobre isso, para mover o céu sobre essa cidade. A adoração profética, Senhor, como sua principal arma de guerra, Deus, em nome de Jesus. Senhor, dá visão, dá discernimento, derrama o céu Espírito de Deus sobre eles, Pai. Em nome de Jesus. Revela, Senhor, os teus filhos, aquilo que está em oculto e aquilo que está escondido. Revela, Senhor, uma intenção de cada coração. Dá, Senhor, em nome de Jesus, uma sabedoria do alto. Senhor, que o teu Espírito se derrame sobre eles. Senhor, a visão que hoje teve, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus. Senhor, que eles tenham sonhos, que eles tenham visões, que eles tenham revelações daquilo que está no teu coração, dessa terra de povo, desse lugar, Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos abençoamos para serem prósperos nessa terra, para dar frutos, para conquistarem, para multiplicarem, para alcançarem vidas, no poder no nome de Jesus. Sejam revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo próprio Jesus. Que a graça e que o óleo caia sobre a vida de vocês, sobre toda essa igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus tem uma porção de gratidão por vocês. Eu vejo o coração de Jesus falando muito obrigado. Muito obrigado, porque debaixo de muita luta, vocês vieram até aqui. E vocês entregam, como Ana entregou Samuel. Vocês entregam, vocês abençoam, vocês enviam. Eu vejo a gratidão do coração de Jesus falando obrigado. Obrigado. Obrigado pelo caráter que vocês geraram, obrigado pelo investimento, obrigado por tudo que vocês perderam. A gente não perde, tá? A gente não perde, a gente envia para ganhar multiplicado. Mas eu vejo o coração de Jesus falando para vocês, obrigado, 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 obrigado mães, obrigado pais, obrigado irmãos. Abençoa eles aqui. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, Márcio. Obrigado, Diângelo. O nome dos irmãos lá, eu esqueci das gêmeas lá. Obrigado. 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 Oriandere balabachuri andarabalabás. Igreja, levanta sua mão aqui. Nós queremos abençoar também, Senhor. Nós queremos abençoar o Arthur e a Ana também. Nós queremos abençoar como família sacerdotal, para que eles sejam revestidos de unção, para que eles sejam revestidos desse amor, dessa palavra e dessa unção profética. Não é fácil ser filho de pastor, tá? Porque eu sei disso. Não é fácil. Mas eles carregam esse legado, eles carregam esse chamado, eles carregam esse amor por vidas, e que eles sejam revestidos dessa unção, dessa proteção também, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Igreja, amém. Vem cá, Arthur. Tá. Deixa eu orar por você também, Arthur. Vem cá, Arthur. Tá. Vem cá. Te abençoo, Arthur. Tem uma unção sobre você. Unção de família sacerdotal. Você não entende muito, mas em pouco tempo você vai ser um grande instrumento nas mãos do Senhor, para marcar a sua geração.
Em pouco tempo, pela sua alegria e pelo seu entendimento do Senhor. Deus está me mostrando uma sabedoria que você vai ter desde de tenra idade. Uma sabedoria para lidar com pessoas, para lidar com conflitos, e um coração como o coração de Jesus. Em pouco tempo, você já vai estar brilhando a luz de Jesus e a gente vai reconhecer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Igreja, levanta e declara assim: nós como igreja reconhecemos, apreciamos e abençoamos o chamado dessa família, a unção que está sobre essa família, e esses novo tempo e novos ciclos que vamos passar juntos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Amém. Parabéns. Lá na obra que a gente fez, montando os Lego de gente grande, o Jorge só me chama de pastor. Eu não tenho nome, agora eu também só vou te chamar de pastor. Pastor, eu perdi o nome para ele. Agora também vai ser 2 pastores também agora. Vamos lá, conduz aí. Falei, tem meia hora. Geração agora. Oi? Depois eu explico só pra eles. Eu não sei mexer nisso. É um imã. Ah, tá. A palavra do Senhor diz: ajuda aqui. Ensinaram ali agora.